Olá, pessoal, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Eu aqui traduzo a linguagem simbólica da lei do tempo, da astrologia e do tarô para que sirvam de orientação para a expansão da consciência e desprogramação da dor. E como eu sempre digo, se você está vivo nesse momento de transição planetária, com as suas necessidades básicas atendidas e principalmente se interessando ou começando a se interessar por um conteúdo como esse que eu trago aqui, você certamente está começando a sentir o chamado para realizar essa travessia. E por que é importante destacar esse momento de travessia hoje? Porque a onda encantada que estamos iniciando hoje orienta a nossa consciência para o nosso poder do livre-arbítrio. Portanto, este momento é divinamente um momento de escolha. Mas uma travessia pressupõe você partir de um lugar para outro. Vamos entender o que eu quero dizer com lugar num canal que fala de expansão da consciência. Esse lugar é a nossa mente racional. Mente essa que foi programada desde os bancos escolares a calar qualquer pensamento criativo e a considerar certo ou pior, a considerar que é melhor para você dar as respostas pré-programadas para serem certas. É essa pré-programação que eu convido você a considerar como um lugar, apenas para ajudar você a entender essa travessia que estamos sendo convidados a fazer por nossa própria livre escolha. E essa pré-programação foi realizada de forma coletiva, pois a escola é um dos lugares menos atravessados pelas diferenças culturais. A escola, a relação professor-aluno e o sistema de aprovação e reprovação é praticamente o mesmo no mundo todo. Então, estamos longe de falar de uma teoria de conspiração. Estamos diante de um fato. Eu destaco aqui uma série que eu agora não vou me lembrar se é da Netflix, se é da Prime, se é, enfim. Mas é uma série chamada Rita. Conta a história de uma professora dinamarquesa, se não me engano, de algum lugar do mundo que fala uma língua muito diferente da nossa. E é impressionante a similaridade da rotina escolar, da relação professor-aluno e até mesmo da relação entre professores. Se você se interessar, essa é uma boa série para você assistir e perceber o quanto o sistema escolar é comum na maioria do mundo, programando as nossas mentes para que a gente não seja criativo e considere certo e melhor para nós respostas que são pré-programadas para serem certas. Ou seja, é uma verdadeira instalação de um software na nossa mente racional. Certa vez eu assisti um TED de um amigo meu chamado Guilherme Lito e ele descreveu essa instalação de programação de uma forma até chocante. Ele dizia assim: você vai estudar geografia, aí você coloca um programa na mente dos alunos, aí faz a prova, faz um teste para ver se o programa está rodando direitinho. Se o aluno acerta, está instalado o programa. Se ele errou, repete para reinstalar o programa até que o sujeito adote essa programação de entendimento, por exemplo, das fronteiras geográficas, como se elas determinassem poder a núcleos sociais espalhados no mundo, simplesmente porque estão dentro de uma fronteira geográfica. Chocante, né? E é essa programação coletiva que cria a realidade da dor, da baixa autoestima, pois nenhum pensamento criativo que seja pessoal, singular, algo que você criou naquele momento da educação, da sala de aula, é aceito. Ao contrário, você sofre chacota e bullying. Você deve dar a resposta considerada certa. Tudo que vem fora disso, que seja sua criação pessoal, é desconsiderada. E é essa programação coletiva que cria um mundo que a gente começa a chamar de um mundo de expiação e prova, como é o termo usado pelos despertadores da Nova Terra.
A nova Terra, então, seria esse outro lugar que estamos sendo convidados a atravessar para. Essa outra realidade seria, então, o lugar da Terra em regeneração. Ou seja, nós estamos convidados a sair da programação de uma realidade, de uma terra de expiação e prova, para uma outra programação de uma realidade, de uma terra em regeneração. Quando você percebe isso e aceita, e veja os verbos que eu utilizei aqui, perceber e aceitar. Ou seja, mesmo que você necessariamente não entenda, algo em você diz sim, isso faz sentido aqui dentro. Você está sendo convidado a realizar essa escolha. Isso é o que chamamos de chamado interno. Você tem a chance de valorizar o que ainda poucas pessoas estão sensíveis, ou seja, a essa percepção sutil que é interna sua, que vem de dentro de você e às vezes pode até ser impopular no meio social que você vive. Pois é uma percepção sutil que acontece apenas àqueles que estão começando a se sensibilizar ao seu corpo emocional e sensorial. Por que é importante destacar essa percepção? Porque essa mudança, essa nova terra, não vai cair do céu. E quanto menos pessoas estiverem despertas para isso, mais a dor e o medo se fortalecem, encolhendo o que é mais belo e humano em nós. Quando o que é humano em nós se encolhe, a barbárie aumenta. Guarde essas palavras, dor e medo. Essa travessia também pode ser vista do ponto de vista da mudança de era. A era de peixes favorecia o pensamento de cardume que seguia uma determinada corrente ou uma determinada narrativa. Essa era está dando passagem agora à era de Aquário, que pede pensamento, razão e lógica coletiva. Até aí, a inteligência artificial faz isso mais rápido e melhor que nós. Então, aonde o humano entra nessa história? Justamente na escolha dessa passagem de forma consciente e organizada. Se você se organiza para atravessar, você passa a ser um ponto de referência a todos à sua volta. Ou seja, você oferece uma oportunidade de reorganização a todos à sua volta. Agora vem a boa e a má notícia. Eu vou começar com a má notícia porque eu gosto sempre de deixar, quando eu como alguma coisa, o gostoso para o final, para guardar aquele sabor na boca. A má notícia é que estamos sob ameaça. Forte ameaça. De deixarmos, talvez por distração, crescer esse ambiente de dor e medo dentro de nós. A boa notícia é que, ao mesmo tempo, esta é uma enorme oportunidade de realizarmos essa travessia, de termos uma atitude, como eu gosto de chamar, de totalmente contra a cultura, porque, afinal de contas, nós estamos aqui comprometidos com a lei do tempo que traz a nova cultura galáctica que vem em paz. De modo que esse é o contexto que eu quero começar a realizar a onda encantada do humano, que traz o poder do livre-arbítrio, a ação de influenciar. O selo do humano nos lembra que nós, como seres humanos, influenciamos e somos influenciados o tempo todo. E isso é natural. Consciente ou inconscientemente, nós vivemos essa influência constante e sistemática. O poder é o da escolha, para que a gente alcance a essência do selo do humano. A essência do selo do humano se refere ao mais alto nível de consciência que a gente pode alcançar enquanto estivermos aqui na 3D. E a essência desse selo fala de sabedoria. Sabedoria implica em algo além do conhecimento. Sabedoria envolve aquela experiência que passa pela dimensão da percepção e do nosso campo sensorial. É algo que a gente sente, percebe e intui. É como se a gente acessasse esse saber, mesmo sem entender direito do que se trata.
Nós vamos, na leitura dessa onda encantada, agregar as condições astrológicas que estamos vivendo. São condições que mexem com a gente mais diretamente do que a orientação dos símbolos do selo do Tzolk'in. O Tzolk'in traz selos, como eu sempre digo, que nos orientam. É opcional a nós seguirmos ou não essa orientação. Já quando entramos na leitura da astrologia, nós estamos lendo a força dos planetas, que são forças que habitam dentro de nós também. Então, essa transição que está acontecendo dos planetões, do signo de Peixes para o signo de Áries, do último signo do zodíaco para o primeiro signo do zodíaco, estão indicando para nós que nós estamos sendo mexidos dentro de nós para fazermos essa travessia, para percebermos um fim de um ciclo e iniciarmos outro ciclo. Quando esse outro ciclo começa em Áries, começa nesse lugar do eu. Esse lugar que foi abafado durante toda a nossa educação escolar. Então, se antes você era calado, se antes a sua criatividade, a sua singularidade era impedida, agora é a hora e a vez de você fazer por você, para você, através de você. E uma das coisas que eu acho mais interessantes da lei do tempo é que o tempo te dá tempo. Nós temos uma onda encantada de 13 dias para você visitar 13 dimensões diferentes dentro de você para te capacitar a essa escolha. Então, não é para você ouvir isso tudo e ficar assim desesperado. Ai, eu vou escolher, tem que escolher, vou atravessar, deixa eu entender direito, me explica melhor. Calma, são 13 dias para você abrir o seu diário, fazer um autoestudo e visitar de forma legítima a sua capacidade de escolha e o vocabulário interno que você tem para fazer essa escolha agora. Bora então fazer essa leitura? Então, prepara o seu chazinho, porque a polaridade entre o bem e o mal, na meu ver, chegou ao ápice. De modo que prepara seu chazinho para ouvir essa onda encantada, porque ela está por demais esclarecedora para aqueles que realmente decidirem viver uma vida próspera, harmoniosa, fraterna e feliz. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. E todo o processo de expansão da consciência é para você alcançar a sua felicidade. Bora lá, vou rodar a vinheta. Se liga na vinheta que ela também traz informações importantes e a gente então começa a leitura desses 13 dias da onda encantada do humano magnético. Vem muita informação importante por aí. Se você sente que sua mente está saturada, se o tempo parece te atropelar e você já percebeu que seguir esse calendário comum é viver desconectado do próprio coração, então entenda. Você está no lugar certo e chegou no momento exato. Aqui a lei do tempo não é estudada como um objeto fora de você. Ela é vivenciada como um caminho de lapidação do ego e reconexão com Deus e a deusa natureza. Eu sou Cláudia Rato, professora, psicóloga, taróloga, mão elétrica azul a serviço da transição planetária. Inscreva-se agora, ative o sininho e reconecte-se com o único tempo que realmente importa, o tempo da sua alma. Bem-vinda, bem-vindo ao Conexão Planetária. Que bom que você ficou aí. Vamos decidir juntos se vamos realizar essa travessia ou não. Melhor, todos nós vamos realizar a travessia. A pergunta é, vai ser feita de forma consciente ou inconsciente? E é isso que a gente vai ver nessa leitura. Eu queria começar parabenizando a todos os novos membros do canal e lembrando a você que você tem todo o direito, seja lá qual for o nível de membros que você escolheu se tornar, de entrar para o meu grupo VIP do WhatsApp. Mas você tem um caminho, porque eu não vou expor o meu número do WhatsApp aqui. Você vai me encontrar lá no Instagram, no conexão.planetária, e mandar uma mensagem para mim. Oi, Cláudia, eu sou a nova membro do canal. E aí eu vou disponibilizar para você o link para você entrar para esse grupo de WhatsApp.
é onde a gente faz as cortes cristal, onde a gente partilha a nossa experiência vivida naquela onda encantada, sem absolutamente nenhum julgamento. É um lugar onde a gente treina se expressar sem ser julgada. A gente só compartilha, porque as experiências nossas em cada onda encantada são muito diferentes. Então, enquanto um está vivendo um momento de despertar da consciência que aquela onda encantada trouxe para você, o outro está vivendo uma surpresa de ter percebido padrões. Então, essa troca nos enriquece, sem que a gente seja julgado, classificado e medido, né, num determinado nível de consciência. Então, novos membros do canal, por favor, me encontrem no Instagram, Conexão Planetária, manda uma mensagem para mim, eu sou novo membro e eu mando para você o link para você entrar para esse WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, onde você tem, inclusive, contato direto comigo. Se você tem alguma dúvida que leva para o grupo, essa sua dúvida pode se tornar o tema de um novo vídeo para o canal. Tá? Então, junte-se a nós, porque caminhar juntos a gente vai muito mais longe. Vamos lá então para essa leitura dessa onda encantada. Vou começar pelos castelos e quero lembrar você que é muito importante, se você realmente resolver assumir a responsabilidade pela sua própria vida e co-criar o destino que você quiser para você, você tenha um diário. O diário é fundamental. Por quê? Porque nesse trabalho de autoconhecimento e expansão da consciência, o objeto de estudo não é o autor de um livro ou o que está acontecendo no mundo. O objeto de estudo é você. E nós aqui estamos agora transitando nesse castelo, o Castelo Branco, do norte, do Cruzar. E ele traz a corte da morte. A morte é entendida dentro dessa consciência de 15 planetários como um grande portal aonde só a verdade atravessa. De modo que nós começamos esse castelo vivendo a onda encantada do Caminhante do Céu, que nos colocou a seguinte reflexão: você tem espaços internos dentro de você, né? Ou você é movido apenas a verdades pétreas, né? A crenças que você não discute, não coloca em jogo. Você não tem nenhuma flexibilidade de abertura mental para questionar, por exemplo, o tempo como uma função psíquica de Deus, né? Nós não organizamos o nosso tempo em tarefas do dia. Deus organiza todo o movimento das estrelas e dos astros em torno do grande sol central de uma galáxia. Quando a gente se orienta por esses selos, a gente está se orientando pela psique divina. Isto é uma ideia. Qual a abertura mental que você tem para explorar essa ideia dentro de você? Então, o Caminhante do Céu nos trouxe essa reflexão. Depois a gente viveu a onda encantada do Enlaçador de Mundos, que fala justamente dessa transição, dessas mortes, que às vezes a vida apresenta para nós, ou às vezes nós decidimos sair de determinados grupos, mudar de cidade, enfim, mudanças irreversíveis que, na verdade, são grandes oportunidades que nós abrimos na nossa vida para começar a trilhar uma nova linha de tempo. Depois a gente viveu a onda encantada da tormenta, foi a onda encantada próximo passada. Uma onda encantada cujas partilhas da cor de cristal bombaram. A tormenta mexe com a gente. A tormenta mexe justamente com as nossas crenças. E quando a gente vem trilhando esse caminho, fazendo diário, né, seguindo as reflexões propostas por cada onda encantada, desse ponto de vista psicológico, quando a gente chega na onda da tormenta, a gente tem muita clareza sobre padrões que ainda insistem em nos habitar. Se você ficar até o final, no final desse vídeo de hoje, eu vou contar para você uma experiência que eu vivi ontem, num salão onde eu fui colocar esse pigmento violeta no meu cabelo, que não aparece violeta na tela, mas ele depois vai deixar os meus brancos mais brancos. E eu tive uma experiência nesse salão que eu quero compartilhar com vocês, que foi justamente sobre essa observação de um padrão que ainda me habita. O padrão dessa programação de dor, né, de culpa, de vergonha, de escassez que ainda me habita. E a importância da gente ter esse olhar do observador, da autoobservação treinado, porque esse olhar da autoobservação é o olhar da consciência. Então, se você ficar até o final, prepare-se, porque vai ter uma historinha daquelas boas que eu gosto de contar.
Muito bem, estamos então na última onda encantada desse castelo. Então, olha como Deus é inteligente, né? Se a gente considerar mesmo essa função psíquica de Deus. Primeiro, a gente explora espaços internos, experimenta, né, revisita os cortes que a gente já levou da vida ou que fez na vida. Depois, entra na consciência de padrões que ainda nos habitam e nos aprisionam, para que então a quarta onda encantada desse castelo do norte do cruzar, a corte da morte, aonde só a verdade sobre nós mesmos vai resistir, a gente tem a onda encantada do humano. Ou seja, estaremos agora, nós, que você que vem acompanhando o canal, né, como esse canal de guiança, onda a onda, está super bem preparada para agora ter um conteúdo interno suficiente para fazer a sua escolha. E eu quero trazer um destaque importantíssimo. Essa escolha que nós estamos prestes a fazer está diretamente ligada ao portal do próximo castelo. O próximo castelo é o Castelo Azul. O Castelo Azul é o Castelo da Transformação. O Castelo da Transformação, ele não tem esse nome à toa. Repare que ele inclui as 2 ondas encantadas com 10 portais de ativação galáctica cada uma. E, inclusive, a coluna mística do centro do Tzolk'in. Então, nós estamos vivendo, gente, o portal da entrada no Castelo da Transformação, no exato momento em que as forças do bem e do mal no mundo, se é que você me permite usar esse adjetivo bem e mal, apesar de que eu tenho certeza que você entende que é luz e sombra, né? E que, de repente, esses ícones do mal, eles são, na verdade, os grandes ícones, os grandes avatares que vêm a representar tudo aquilo que nós escondemos do mundo e, em particular, no nosso processo de autoconhecimento, de nós mesmos, né? Então, antes da gente julgar essas pessoas que são sombrias, né, que reúnem tudo aquilo que esteve escondido, toda, de repente, imoralidade, falta de caráter e etc, 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 que a gente tenha também esse olhar dirigido para nós mesmos, né? Nem tudo que nos habita é absolutamente moral. Nem todos os pensamentos que a gente teve na vida é absolutamente o ícone do melhor caráter do mundo. A gente tem esse lado. Então, essas pessoas hoje estão servindo assim de avatares do quanto é ruim para todo mundo, pessoal ou coletivamente, a gente ignorar esse lado sombrio, que a gente vai ver mais adiante, que tem ônus, mas que tem bônus também. Por isso, a live que eu vou fazer dessa onda encantada, que vai acontecer no dia 18 de março, Tormenta Galáctica, é uma live das mais importantes que eu já fiz e acredito que eu farei. Por quê? Porque esse Castelo da Transformação, ele acontece, ele por si só já tem um poder gigante, com 20 portais de ativação galáctica e a coluna mística do Tzolk'in, que é o lugar do vazio. Então, por si só, já é um castelo super poderoso. Só que ele acontece em plena transição planetária e em plena mudança de Saturno, Netuno, saindo de Peixes, entrando em Áries. É o momento de reiniciar com responsabilidade espiritual, aonde Plutão ficou no portal de passagem de todos os planetinhas que se perfilaram há pouco tempo atrás, saindo de Capricórnio e entrando em Aquário, com Plutão ali na porta, cortando todos os excessos da nossa mente racional, Mercúrio, do nosso guerreiro Marte, do nosso Vênus que é responsável pelos nossos relacionamentos, pela qualidade afetiva dos nossos relacionamentos e responsável pela qualidade da relação que nós temos com o dinheiro. Então, todos esses planetinhas passaram pelo portal de Plutão, ou seja, todas essas nossas habilidades internas estiveram sob a luz de um olhar observador afiado, se você o sustenta, que resolveu cortar os excessos, né? Resolveu ser cruelmente, brutalmente honesto
com os excessos das nossas crenças pessoais, dos nossos relacionamentos afetivos e do nosso relacionamento com o dinheiro e da nossa assertividade, né? Da nossa reatividade, da nossa coragem. Coragem para quê? Porque se você tem coragem para acusar o outro, isso não é coragem, isso é covardia. Mas coragem para olhar para dentro dos seus conteúdos internos. Então, gente, é uma super travessia e eu tenho um super convite, bônus, presente, enfim. Essa live do dia 18, grave aí, dia 18 de março é o dia de tormenta galáctica e é um dia de lua nova. O dia da gente estar ali de olho na nossa terra fértil, onde a gente planta a semente para o novo eu que vai surgir, que já está surgindo de dentro de nós. Então, se liga, já está disponível no canal o anúncio da live, do vídeo ao vivo, pronto para você acionar o lembrete e ser avisado. Por quê? É um conteúdo exclusivo para membros do canal. É para quem quer se aprofundar no processo. Mas esse momento que a gente está vivendo é tão importante que eu estou deixando aberto enquanto você estiver assistindo ao vivo e até a meia-noite do dia que a live acontecer. Não, o portal está aberto agora. A passagem é agora. 2026 no ano gregoriano é o olho do furacão, não tem a menor dúvida disso. E quem fizer a passagem agora conscientemente estará pegando a onda, sabe como? Tá na prancha, na onda certa. Quando todo mundo estiver assim no auge do desespero, você tá surfando na onda. E surfar a onda é uma analogia muito interessante, porque veja bem, enquanto você tá ali curtindo, né, o surfar daquela onda, você também tá morrendo de medo de tomar um tombo. Porque você está numa posição totalmente instável, né? Sobre uma onda que está te empurrando e você só precisa se equilibrar. Equilibrar é a palavra-chave. Então, eu, se fosse você, não perdi essa live, mas de jeito nenhum. Desmarca o compromisso, adia para depois, mas não perde essa live, porque ela realmente, eu estou te oferecendo de coração, porque eu estou extremamente entusiasmada justamente para estar agora consciente e tendo a possibilidade de leitura desses sinais que o Tzolk'in oferece, que o tarô oferece e que a astrologia dispõe para a gente nesse momento, tá bom? Então, feito o convite. Sigamos. Então, iniciamos agora, né, nessa quarta-feira, a Alfa Humano, que traz esse propósito de toda essa onda encantada. E o propósito é perceber que você tem escolha, que nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Então, vivemos aqui num sistema que, consciente ou inconscientemente, sim, você é influenciado. Muitas das coisas que você acredita serem verdades são atravessamentos de uma cultura que está em franca derrocada. E quanto mais o seu olhar de observadora estiver afiado, mais você vai perceber o quanto ainda você tem comportamentos e falas desse velho padrão. E aí sim, você terá a escolha de fazer diferente. O segundo selo dessa onda encantada é o caminhante do céu lunar. O tom lunar traz o desafio dessa onda. E o caminhante do céu é aquele que explora espaços internos. A nossa exploração nos apresenta que desafio? O desafio de caminho conhecido e o caminho do desconhecido. O caminho conhecido é sempre confortável, mesmo que ele seja repetitivo, doloroso, enfadonho. A gente vai se distrair naquela sexta-feira. Thank God it's Friday, né? E segue o padrão conhecido. O desconhecido traz medo, apreensão, ansiedade. E aqui eu trago uma dica muito importante. Lembra das duas palavrinhas-chave que eu falei para você na introdução, para você guardar essas palavras? Dor e medo? Pois é, fazer a travessia para um novo eu, sair de uma cultura de opressão, de dor, de culpa, de vergonha, para uma cultura de leveza, de prosperidade, de alegria, não é fácil, porque é um caminho desconhecido. Você tem a sensação de estar fazendo algo errado, de estar ficando sozinho no mundo, porque está todo mundo ainda vibrando nessa mesma história. Então, o que acontece? Quando a gente ouve na mídia todas essas notícias que te provocam dor e medo, na verdade, essa egrégora do medo, essa nuvem, essa psique carregada com essa frequência, se junta à nossa pequena frequência de medo e de dor. Então, nós que estamos aqui
corajosamente trilhando o caminho de um velho eu para um novo eu, na cocriação de uma nova realidade, acaba que ficamos reforçados no medo do desconhecido. É melhor eu não fazer nada, afinal de contas. Aí você pega todas essas notícias que estão rolando aí e traz para você, de uma forma muito subliminar, muito sutil, de justificativa para você ser mais cautelosa, né? Não arriscar tanto, não investir numa mudança, enfim. Então, é preciso que a gente esteja muito consciente, é preciso que a gente esteja respirando na presença. E quando eu falo em respirar na presença, eu já estou chamando aqui o próximo selo, que é o selo do mago. O selo do mago, ele entrega o serviço dessa onda. É tipo assim, para que toda essa reflexão serve, né? Serve para que você tenha presença, firmeza na sua presença, para você não se trair, não utilizar toda essa psicosfera de medo que está sendo cultivada fora de nós e se unir aos nossos próprios medos internos na hora da gente fazer essa mudança do eu inferior, do eu medroso, do eu do passado, para o eu que eu quero ser, para o eu que eu quero me tornar. E quando eu falo de presença, eu falo justamente da sua consciência de quem você verdadeiramente é. O mago, ele traz o poder da atemporalidade. O poder da atemporalidade me lembra muito das meditações que o Joe Dispenza pratica e pesquisa. Joe Dispenza diz que você deve fazer uma meditação trazendo toda a sua atenção para a sua respiração. A sua respiração acaba sendo o objeto para você ancorar a sua atenção e treinar. Não ser ninguém, estar em lugar nenhum e fazendo nada. Não é nowhere, no one and nothing, que é para você ir para esse lugar da atemporalidade. Nesse lugar você está totalmente presente. O seu passado vira presença, vira substância da sua própria luz. O seu futuro é iluminado por tanto quanta luz você puder sustentar no seu momento agora. Esse poder da atemporalidade, ele traz a ação de um olhar encantado para a vida, o olhar de uma criança que está estreando a vida. Então você não traz o seu passado como sustentação de um medo, porque afinal de contas eu vivi isso, aquilo outro. Não, você traz o seu passado como luz de aprendizado, como uma forma de você perceber o futuro, perceber quem você quer se tornar, porque você já viveu a experiência daquilo do eu que você não quer mais sustentar. Então, essa presença, ela te dá uma visão de vida diferente da vida que todo mundo está enxergando aí fora, pautado pelas notícias externas. E quando eu falo que traz uma visão diferente, eu já entrei na forma, no tom da forma que essa onda encantada traz para nós, que é a águia. A águia fala de visão, mas não da visão dual, não dessa visão do mundo, certo e errado, bem e mal, devo, não devo. É a visão do terceiro olho. A visão do terceiro olho é a visão da mente criativa. A visão do terceiro olho é a visão do olho único, que não vê dualidade. Esta visão usa de uma habilidade do nosso sistema sofisticadíssimo, que é a nossa psique, o nosso corpo, o nosso organismo, que é o olhar que sabe sonhar através da imaginação. A imaginação é uma habilidade natural nossa. Agora, percebe o quanto você não tem usado a sua imaginação para criar coisas novas. Você usa a sua imaginação para colagens, né? Para você imaginar tudo aquilo que a mídia está pautando para você imaginar. Quando você tem presença do mago, a sua visão, a sua imaginação, ela é utilizada para que você veja a vida que você quer ter, quer viver, o eu que você quer expressar, o seu verdadeiro eu. Aí eu posso seguir tranquilamente para o próximo selo, que é o do guerreiro harmônico. E aí eu destaco a cor desse selo. Esse selo é um selo amarelo e os selos amarelos são os únicos que vêm em 4 numa onda encantada, porque eles trazem a dimensão do tempo, a 4ª dimensão. A 4ª dimensão é a dimensão de passagem para a 5ª dimensão. A 5ª dimensão é aquela que a gente começa a frequentar
quando pratica, sem interrupção, o olhar do observador, a consciência autossustentada. Então, o guerreiro na dimensão do tempo, trazendo o seguinte: questione o tempo todo, todas essas notícias, toda essa realidade externa que está chegando até você. Não aceite como verdade, não aceite como ponto pacífico. E é impressionante quando a gente está acelerado, ansioso, porque nós vivemos sob a égide desse calendário que só serve para a gente ficar tendo que alcançar um futuro que nunca chega, né? Aquela coisa de correr atrás da cenoura, a meta num pensamento que usa de uma linguagem linear, que você tem que superar obstáculos para alcançar a meta, que você tem às vezes que atropelar pessoas e situações para chegar à meta, e você não tem presença, você não para questionar e para escutar. Então, quando a gente está muito ansioso, a gente atropela as perguntas. A gente já traz a resposta. A gente faz a pergunta, mas a resposta já vem embutida, sabe? Porque é um padrão, é uma crença. Então, quando o guerreiro fala de questionar, dica aqui para você, é para você questionar, mas não responder. É para você manter a pergunta aberta. Porque quando você mantém a pergunta aberta, você se abre para o próximo selo, que é o selo da Terra. O selo da Terra fala das sincronicidades às quais nós estamos o tempo todo expostos, porque estamos navegando numa espiral evolutiva, porque somos seres planetários. A Terra, ela está orbitando em torno do Sol, que por sua vez está navegando agora, fazendo essa transição de era. A transição planetária não é uma transição da Terra. A transição planetária é uma transição solar. A luz do Sol traz informação. Então, nós estamos agora mudando de estação, mudando da era de peixes, entrando para a era de aquário. A presença é super importante para que a gente possa receber essa informação de modo a realmente poder se encantar com essa grande mudança, com essa grande transição que estamos vivendo. A visão é fundamental para que a gente olhe para todo o nosso potencial de renascimento nesse momento. O guerreiro fala para a gente colocar questões e deixar questões em aberto, porque nessa espiral evolutiva que estamos transitando, porque estamos no planeta Terra, existem várias sincronicidades se apresentando e a gente não vai perceber se ao lado de cada pergunta você já colar direto outra resposta. É para você manter a pergunta aberta, para dar chance da visão criativa sustentada pela sua presença, fazer com que você perceba as sincronicidades que estão acontecendo a todo momento e te mostrando o caminho. Para isso, existe o selo do espelho, que vai sinalizar essa amostragem. Como, Cláudia, que eu vou perceber as sincronicidades? O selo do espelho no tom ressonante, veja, o tom ressonante é o 7º tom. O 7º tom, numa onda encantada de 13 tons, é o único que não tem par. Ele é o 7º tom, ele verticaliza. Por isso ele traz a habilidade da canalização, da gente se harmonizar verticalmente, da gente se alinhar o eu inferior, o ego, que transforma, que vê, que interage com toda essa nossa realidade, com o eu superior, esse da visão da águia, da presença, do seu potencial, da sua luz verdadeira, da sua luz ainda virginal, né? A vida, a sua espiritualidade é a vida que se renova a cada respiração, assim como o sol nasce todos os dias. E o espelho diz o seguinte: tudo ao seu redor te revela, e te revela ao poder do infinito. Porque você pode dizer assim: poxa, se tudo ao meu redor me revela, tô ferrado, porque tudo que está ao meu redor está me revelando coisas horríveis. Mas o poder é do infinito, ou seja, na medida que você vai refletindo, né, e vai exercitando o seu poder de escolha, você pode mudar todo esse espelho. Você pode trocar as pessoas que você está vendo, você pode trocar os noticiários que você está seguindo, você pode trocar os canais que você se associa para
conteúdos que realmente você quer, que a partir de agora espelhem as suas escolhas, espelhem você. E aí a gente passa para o próximo selo, que é o selo da tormenta galáctica. A tormenta galáctica acontece numa noite de lua nova. Quando a lua está nova, nós temos a lua e o sol em conjunção. A gente tem o masculino e o feminino em conjunção. Por isso é o poder tão grande de nós semearmos novos sonhos. É como se o masculino e o feminino estivessem transando naquele momento, né? Aí você pode conceber uma nova ideia, conceber um novo futuro para você. E quando esse tom galáctico traz o selo da tormenta, ele está trazendo toda a nossa capacidade de desconstrução de paradigmas que a gente não quer mais seguir. E o tom galáctico traz essa capacidade da gente integrar isso na nossa personalidade. Que essa quebra de paradigma não seja um conceito. Agora eu vou ler novos livros. Não, seja realmente uma integração na sua personalidade. E essa integração, ela pode acontecer quando você exercita esse olhar do observador. O selo da tormenta, a gente viu na live passada, e se você for membro, eu te aconselho a rever essa live agora. Porque o selo da tormenta, ele é análogo ao arcano maior da torre do tarô. E o arcano maior da torre traz um raio de luz do céu que explode a torre, que quebra o paradigma, que destrói uma crença antiga que você tinha sobre você mesmo, você mesma. Quando a gente traz isso para o tom galáctico, numa onda encantada que fala do poder de escolha, é justamente a orientação que diz assim: integre na sua personalidade essa nova escolha de fazer diferente do que aquilo que você acreditou a vida inteira. Eu falei que eu ia contar no final do vídeo, mas eu vou contar agora o que aconteceu comigo a partir desse raio de luz, né, que a tormenta me revela. Muito bem. Vou até mudar a cena porque é um parênteses que eu vou trazer do que aconteceu no meu cotidiano, na minha vida, porque eu falo isso tudo para você, que é para você realmente aplicar. A ideia desse canal é ser uma guiança nessa transformação de um eu inferior, um eu de baixa autoestima, baixa autoconfiança, oprimido, para o seu eu verdadeiro. Fazer do seu ego um veículo para a expressão do seu verdadeiro ser. Afinal de contas, a lei do tempo tem uma função que é levar você a fazer da sua vida uma obra de arte. Então, no meu cotidiano, eu ontem fui ao salão. E eu tinha ido na semana passada num salão vizinho ao salão que eu estive ontem e combinei a aplicação de um pigmento que eu passo no cabelo, que ele talvez não dê para ver muito, mas ele depois, ao longo do tempo, ele vai deixando os meus brancos mais brilhantes. E então, na semana passada, eu havia ido num outro salão vizinho desse que eu fui ontem e tinha combinado um preço, um valor para fazer essa aplicação. Só que na semana passada eu não pude ir e nessa semana não tinha agenda para mim. Entro eu no salão vizinho e pergunto: você faz aplicação? Eu estava com... eu levo tudo, porque era só para fazer a aplicação. Eu levo o pigmento que eu mesma compro. E a pessoa então aceitou, só que o valor foi mais alto. Aí o valor foi mais alto, aí eu falei: não dá para ser menos, não. E eu comecei ali a pechinchar o valor. E eu me observando fazendo aquilo, pensando assim: olha só, uma pessoa próspera, uma pessoa que não tem medo da escassez, uma pessoa que não acredita na falta ou na exploração do outro, em todas essas mazelas que nós somos convencidos de que estamos vivendo o tempo todo, não teria esse tipo de atitude. E na hora eu falei para a pessoa, o Paulo inclusive deve estar me assistindo aqui, eu falei para ele, Paulo, nossa, deixa eu parar com isso, parar com essa coisa de pechinchar, e comecei a falar desse meu processo, né, de estar largando uma programação de pobreza, de escassez, de miséria, disso, e seguir uma outra programação. Tá certo, você estabelece o preço que você acha justo para o seu trabalho e eu aceito ou não aceito, mas essa coisa de ficar, sabe, chorando miséria era o nome que a minha avó falaria, né? Me lembraria, para de chorar miséria. E na hora eu mudei a minha frequência.
Eu escolhi mudar a frequência. Não importa a crença que eu estava sustentando e nem me preocupei com a crença que eu queria sustentar. Eu ali naquele momento expressei o comportamento, o pensamento e o sentimento que eu quero expressar a partir de agora. Eu sou uma pessoa próspera. Eu posso fazer o que eu quiser no momento que eu quiser, de acordo com a minha escolha. Não é pra gente sair pirando, né? Mas era uma escolha minha ali, super dentro do que é possível para mim. Então, é a postura, é o gesto, é essa atitude que, na verdade, é o somatório do que o arcano maior do mago representa. É eu ser coerente com o que eu quero, e aí, então, eu escolho o que eu penso para ser coerente com o que eu quero. E aí o meu pensamento vai gerar um sentimento coerente com o que eu quero. E aí o meu pensamento, o meu sentimento e o meu querer provocam uma ação coerente, alinhada. É isso que o tom galáctico está falando. É esse alinhamento, essa integridade do ser que você é ou do ser que você quer se tornar. Eu espero que isso ajude você a aplicar esse conhecimento na sua vida cotidiana, porque essa é a ideia de você transformar este canal nessa guiança para você. Logo depois do tom galáctico, entramos então no tom solar. Temos aí um sol solar. O tom solar, ele pulsa a intenção para sustentar o propósito da onda encantada. E o sol, eu até já falei, o sol nasce todos os dias. Todos os dias há a renovação da promessa, que a gente já ouviu isso nos discursos religiosos aí, mas que infelizmente são frases e conceitos que são apropriados para manipular as pessoas e não para empoderá-las. No caso do empoderamento, o sol, ele traz essa iluminação, a vida que nos habita através da nossa respiração. Então, quando a gente mantém a presença, quando a gente mantém a nossa consciência nesse fluxo da vida que nos habita, né, dessa luz que a gente ancora a partir da nossa primeira respiração e que a gente abandona esse corpo no último suspiro. Então, o sol solar, ele traz essa pureza, essa clareza, para que você faça as suas escolhas baseados na sua luz primeva, no ponto zero da sua existência, e não fique contaminando as suas escolhas com experiências malfadadas do passado, ou então com sonhos impossíveis, porque você fica alugando a sua imaginação pautada pelo que pregam para você, pelo que mostram para você o que é sucesso, o que é riqueza, o que é felicidade, o que é beleza, enfim, todo esse discurso que vem de fora para dentro. Então, pulse a sua intenção na sua luz primeva. Lembra da presença? No one, nowhere and nothing. A partir dessa luz, a partir da atenção focada e concentrada na sua respiração, aí você vai pulsar a intenção pura do seu poder do livre-arbítrio, que é o propósito desta onda encantada. O próximo selo é o selo do tom planetário. O tom planetário é o tom que manifesta, é o 10º tom. Pega o 1, coloca o 0 e você tem o mesmo 1 numa nova dimensão manifestada. E quem aparece aí? Aparece o selo do dragão. O selo do dragão, meus amores, é o selo que encabeça a primeira onda encantada de um giro do Tzolk'in. Aparece no Castelo Vermelho, que é o castelo onde a gente começa a configurar a semente que nós vamos colher no Castelo Amarelo e que vai ser o fundamento de uma nova matriz da nossa personalidade. Quando a gente tem 5 castelos, a gente agrega aos 4 pontos cardeais, leste, norte, oeste e sul, o 5º castelo, que é o castelo que nos foi roubado. Esse 5º castelo representa a nossa 5ª essência ou a 5ª força. Qual é a 5ª essência ou a 5ª força do ser humano? É a sua consciência. É nesse lugar onde a gente sustenta o olhar do observador. Então, quando o selo do dragão aparece no tom da manifestação, está nos lembrando daquilo que nós decidimos nutrir quando nós decidimos que vamos cocriar o nosso futuro, que vamos nos tornar
aquele futuro que a gente quer viver. Que se você quer mudar a sua realidade, você deve se tornar a pessoa que vive aquela realidade. Então você não muda a realidade, você muda quem é a pessoa ou qual é a personalidade que desfrutaria dessa realidade que você está querendo manifestar. Dragão, as escolhas que a pessoa que você quer se tornar faria. E volto eu lá no lugar do salão. Quer pichinchar? Preço nada? É isso que eu quero para o meu cabelo, eu mereço, eu me gosto, e é esse o cuidado que eu quero ter comigo nesse momento, custe o que custar. Eu valho esse cuidado, eu me nutro desse cuidado. A partir daí nós entramos nos 3 selos finais. Os 3 selos finais, eles são a grande bênção de uma onda encantada, porque depois de todo esse trabalho de reflexão que nós fizemos dia a dia, você tem agora no canal esse vídeo que traz para você a leitura completa da onda encantada para você perceber o sentido que essa onda encantada está trazendo para você nesse momento. E você tem shorts, vídeos curtos diários que traz a pergunta para você se fazer seguindo cada selo da onda encantada. E depois desse trabalho todo de reflexão, de perguntas que ficam suspensas, aguardando respostas, dessa atenção que você deve ter com as sincronicidades, os 3 selos finais, eles vêm te trazer o seguinte recado. Agora é hora de começar a soltar. Não é um pensamento linear que você tem que alcançar essa consciência, alcançar essa mudança de paradigma, construir essa persona ao longo de um tempo linear. Não, você já está fazendo isso. Por isso que eu digo para você, pega seu chazinho, senta aí e escuta com atenção. Você quer construir essa consciência? Arruma um outro momento, pega um outro chazinho e escuta novamente esse vídeo. Basta escutar. O seu sistema já está absorvendo essas informações. E como o que eu estou falando não é um ensinamento novo, é na verdade uma lembrança de quem nós verdadeiramente somos, você não precisa estudar, você precisa lembrar, você precisa acessar essa sabedoria que já te habita. Então o 12º selo, ele fala assim, olha, agora está na hora de você soltar, espectralizar o quê? A comunicação. A comunicação, o verbo criativo, o verbo criador. E aí eu destaco mais um momento desse episódio do Salão de Cabeleireiro. Naquele momento em que eu percebi que eu estava regateando valor, que não é nem tão alto assim, na hora eu não tive vergonha de verbalizar a mudança de perspectiva que eu quis fazer exatamente naquele momento. E veja, não tinha nada a ver com agradar a pessoa que estava me atendendo. Tinha a ver com uma postura que eu quero ter para mim, que eu quero nutrir em mim. Então, essa comunicação no tom espectral, ele também traz essa ideia de comunique a sua verdade, comunique a sua comunhão espiritual entre o seu eu superior e o seu eu inferior. Porque o verbo cria. Naquele momento, sinceramente, eu não fiquei com medo de parecer maluca, não fiquei com medo de nada. E pelo contrário, acho que para além das minhas expectativas, que talvez tivesse me atravessado no sentido de eu me preocupar, de parecer maluca, de eu mesmo naquele momento estar me desdizendo, talvez eu tenha ganho até um novo inscrito no canal. Isso faz parte do nosso processo, do uso desse canal para um trabalho de expansão de consciência e desprogramação da dor. O próximo selo é o selo da noite cristal. O tom cristal é o dia que a gente faz as partilhas no nosso grupo de WhatsApp, o grupo VIP, grupo secreto. Só quem é inscrito no canal participa e ali, quando a gente chega nesse dia, o 12º dia de uma onda encantada, a gente partilha as nossas experiências naquela onda encantada, Então, aqui tá, por exemplo, a minha partilha do macaco cósmico, que foi ontem, A minha partilha de o que eu vivi, que foi assim, mais transcendental na minha onda encantada. Foi essa situação do salão. Nessa onda encantada, do humano magnético, o selo é o da noite.
E a noite nos lembra de algo extremamente importante e que fica extremamente fortalecido quando a gente faz isso num coletivo que desfruta dos mesmos valores. A noite fala do sonhar. A noite nos ensina que o sonho é o verdadeiro guardião do poder da abundância. A noite nos ensina que a essência desse poder da abundância é a nossa intuição. Então, quando a gente exercita o olhar do observador, quando a gente exercita a conexão do eu inferior com o eu superior, a nossa intuição fica afiadíssima. Vou te dizer aonde eu percebo que eu fui intuitiva no dia de ontem, nesse mesmo episódio do salão de beleza. Na hora que eu entrei no primeiro salão com quem eu havia acordado um preço diferente na semana anterior e não pude ser atendida, naquele momento eu já tenho esse treino de não me afetar, de não ter ficado chateada, né, com aquela pessoa que não me atendeu, porque eu senti que ela teve ali um certo prazer em dizer: semana passada você não veio, agora também não tenho agenda para te atender. Sabe quando você faz essa leitura? Essa leitura pode ter sido real, a pessoa que me deu o não, que disse que não podia me atender, ela podia estar realmente sentindo esse gostinho de vingança, ou isso pode ter sido uma criação da minha própria persona, do meu próprio ego ferido. Mas eu já estou treinada para não dar vazão às experiências negativas ou a sentimentos negativos ou à interpretação negativa da realidade. Achei que ela tinha razão, dei razão a ela, é isso mesmo, e fico eu com o meu contexto e com o meu poder de fazer o que eu quiser com o meu contexto. Então isso intuitivamente me levou a entrar na próxima porta, né? Um do lado do outro. Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Não foi uma ação pensada, né? Se eu tivesse pensado, eu pensaria numa série de obstáculos. Enfim, não vou nem relatá-los aqui. Mas foi uma intuição. Deixa eu ver o que tem aqui, né? Do lado. Então, essa condução da nossa intuição é algo também que é resultado de um exercício, de uma prática. Prática essa que eu estou compartilhando com vocês. É pegar o chazinho, ouvir e absorver. E deixar que nosso próprio eu inferior entre em contato com essa instância da nossa alma que traz esse saber por essência e deixar que esses downloads vão acontecendo. A gente vai sentindo por ressonância, a gente vai se sentindo à vontade com aquilo que você está ouvindo. Nossas célulazinhas ficam todas felizes quando a gente contacta com algo que é da nossa essência superior. Noite Cristal vai ser o dia que, se você decidir se inscrever e se tornar membro do canal, vai estar conosco participando dessa partilha da Noite Cristal. E é também um lugar onde a gente tem um berço, sabe? Um berço geracional, um berço de apoio e suporte para a nossa autogeração, para essa geração desse novo eu, esse eu próspero, fraterno, feliz e que não confia somente em si, mas que também confia nas pessoas que estão com esse mesmo propósito. Até que então a gente chega no selo transcendente, no tom cósmico. Agora, olha que lindo, olha que lindo. Contempla comigo essa inteligência divina, essa perfeição da inteligência divina. Numa onda encantada, cujo propósito é nos lembrar o poder de escolha que nós temos para conduzir a nossa vida, o tom transcendental, aquele que nos leva a transcender, é a semente cósmica, ou seja, ao mantermos o propósito e a consciência de que temos escolhas, fazendo todo esse exercício, nutrindo esse eu que faz novas escolhas, nós estamos transcendendo no poder da semente. O que a semente ensina para a gente? A semente ensina que aonde você colocar a sua atenção, você terá uma nova percepção da realidade. Então a semente, ela traz o poder do florescimento que virá a partir da escolha que você faz, da onde você vai colocar o foco da sua atenção. Volto ao episódio do salão.
quando eu entrei no salão e fui rejeitada no atendimento, com toda a razão, eu não estou aqui discutindo razão, não, eu estou falando o que eu vivi, né? Você entra no salão com uma expectativa e é rejeitada, é frustrada naquela expectativa. Se eu tivesse colocado o foco da minha atenção na minha frustração, eu teria uma outra percepção da realidade. Provavelmente eu teria saído daquele salão chateada, pensando em comer algum doce, né? Uma coisa que a gente fala, vamos comer alguma coisa, vamos mudar de assunto, porque não aconteceu. Não. Aonde você coloca o foco da sua atenção, você está fazendo florescer. Eu não mudei meu foco. Eu queria colocar o pigmento no meu cabelo. Eu mantive o foco, a minha intuição me colocou dentro de uma outra loja. Na outra loja, ali sim se manifestou a minha frustração, quando eu quis regatear o valor, porque afinal eu já tinha conseguido um valor menor. Mas, no momento em que eu regateei o valor, a minha atenção do meu eu superior olhou para mim e falou assim, opa, essa não é a persona próspera com qual você quer se tornar. Não tive vergonha e me expressei de forma diferente, mais alinhada e coerente com a pessoa com a qual eu quero me tornar. E assim, na semente cósmica, a gente vai construindo para e passo, né? Agora, eu queria fechar essa leitura te dizendo, esse Tzolk'in é o 4º Tzolk'in que eu giro conscientemente com as pessoas que me seguem aqui já desde 2023, né? Que eu acho que foi quando eu comecei, quando eu escolhi a onda encantada para ser o foco da atenção do autoestudo, da alquimia, da autotransformação. Então, quem está acompanhando, sem grandes, né, malabarismos, vem fazendo esse trabalho de alquimia. Vem se desconectando, né? Vem descolando o seu ego dessa matrix opressora, cheia de pautas pré-programadas e começando a se encorajar e a se empoderar para ir se transformando, para ir lapidando o seu ego, para que seu ego possa ser um fiel e leal personagem que cumpre o roteiro do seu eu superior, do verdadeiro jogador desse game, e não uma personalidade manipulada pela mídia que vem de fora de nós e que agora vai jogar com todas as suas fichas para que a gente não se liberte da Matrix. Por isso, reforço aqui no final o convite para que você entre na live. Eu vou fazer um convite muito sério, muito poderoso, para que a gente atravesse esse castelo azul, não só conscientes, mas juntos. São 4 ondas encantadas, poderosíssimas do centro do Tzolk'in, que eu quero tô aqui me encorajando para fazer esse convite para vocês, porque é uma jornada de 52 dias. E é uma jornada que eu quero que você conheça a proposta para a gente realizá-la, tá bom? Espero vocês, então, para a live do dia 18/3 da Tormenta Galáctica. E se você chegou até aqui e me ouviu, escreva nos comentários. Eu atravesso. Até a próxima.